O capítulo abre com um monólogo do nosso protagonista, onde ele reflete: por natureza, humanos não deveriam fazer coisas que estão fora do que conhecem. Mas quem diria que o trabalho voluntário sugerido por seu amigo o levaria a um destino tão trágico? Logo, vemos uma cena impactante, a mão de nosso protagonista caída no chão. A cena corta para dias atrás em um hospital, onde finalmente descobrimos seu nome, Dr. Jin. Seu amigo avisa que foram emitidas ordens para enviar médicos voluntários a uma zona de conflito e pergunta a Jin se ele se voluntariou. Jin, desconfiado, questiona por que iria para um lugar onde sofreria o tempo todo. Ignorando a hesitação do amigo, o colega sai dizendo que a experiência é valiosa e já vai fazer sua inscrição. Mesmo insistindo que não vai, Jin é deixado sem escolha. O inesperado acontece. Uma guerra civil estoura exatamente onde Jin foi enviado como voluntário. Em meio ao caos, nosso protagonista, cercado de feridos e correria, grita pedindo mais hemostáticos, mas a resposta é desanimadora. O estoque se esgotou. Ele repete para si mesmo, quase como um mantra: eu sou o doutor. Eu preciso salvar essas pessoas. De repente, um grupo de rebeldes invade a tenda, com armas em punho. Jin se coloca na frente de uma criança e de sua mãe para protegê-las. Quando percebe que o rebelde vai atirar, ele age por instinto e se coloca como escudo, sendo alvejado pelos disparos. A consciência de Jin começa a se esvair enquanto ouve os gritos da criança que tentou salvar. Em seguida, vemos nosso protagonista flutuando no vazio, tomado por uma dor insuportável, como se tivesse sido brutalmente espancado. No desespero, ele se questiona: será que é isso que chamam de morte? De repente, ele desperta. Confuso, ele percebe que está deitado no chão de uma floresta, com várias dúvidas sobre onde está. Ao olhar para as mãos, vê que são mãos de criança, sujas com um líquido vermelho. A lembrança da sua morte volta à tona e ele questiona por que está ali, agora no corpo de uma criança. Mas os pensamentos de Jin são interrompidos quando ele percebe que está rodeado de corpos. Em choque, ele se pergunta se aquilo seria um set de filmagem, mas logo descarta a ideia pelo forte cheiro de sangue no ar. Ao se aproximar de uma das vítimas, Jin percebe que é um corpo real, cortado ao meio com um golpe certeiro. Ele se pergunta que tipo de espada faria um corte assim e nota que as roupas são muito diferentes das que ele conhece. Conectando os fatos, Jin conclui: ele reencarnou em um mundo Murin. Analisando mais, ele percebe que o ataque deve ter acontecido há menos de 2 horas. Jin decide sair dali antes que os responsáveis retornem, mas é surpreendido por um homem agonizante que pede ajuda e lhe entrega algo para dar à sua esposa grávida. Sem hesitar, Jin começa a socorrer o homem, improvisando curativos. Ele se surpreende com a sorte do ferido por não ter os órgãos internos atingidos. Enquanto procura por materiais improvisados, Jin acha uma almofada com agulhas ao usar algo que acredita ser cabelo como linha. Preparando os itens, Jin avisa ao homem que o procedimento vai doer, mas que ele deve resistir, pois não há como esterilizar os materiais. Após algum tempo, Jin termina de suturar o ferido e o alerta sobre o risco de infecção. Ele reúne os pertences do homem e o encoraja: viva para retornar à sua esposa e ao seu filho. A cena corta e vemos Jin exausto após socorrer várias pessoas. Ele comenta o quanto é difícil realizar aquele trabalho no corpo de uma criança, muito mais complicado do que com o corpo de um adulto. Mesmo cansado, ele se levanta e vai em busca de mais sobreviventes para prestar primeiros socorros. Em determinado momento, ele reflete, frustrado, que embora consiga socorrer as pessoas, sem suporte médico adequado, a chance de sobreviverem é pequena. Decidido, ele resolve focar no que pode fazer agora e salvar o máximo possível. O capítulo começa em um clima tenso. Nosso protagonista está exausto, debruçado sobre mais uma vítima em estado grave. Desesperado, ele murmura para si mesmo: ele perdeu sangue demais. Não posso salvá-lo. O peso da impotência o consome e ele se vê seguindo o básico dos procedimentos de emergência: determinar quem pode ser salvo e quem não pode.
Vemos o protagonista carregando com imenso esforço uma das poucas pessoas que ele conseguiu salvar até agora, frustrado por ter conseguido resgatar apenas 3. Em pensamento, ele lamenta não ter sequer os equipamentos médicos adequados para ajudar mais. De repente, algo chama sua atenção. Embaixo de um dos corpos ao chão está a bandeira de um grupo de transporte, o mesmo que foi atacado pelos bandidos. Surpreso, ele reconhece o símbolo e comenta que esse é o tipo de grupo que só aparece em Novels Murin. Ele se pergunta se este poderia realmente ser o mundo Murin. Olhando para a bandeira, ele percebe, se é o grupo Cloud Dragon, alguém deve estar vindo ao resgate. Corta para nosso herói, que agora, desgastado e suado, está construindo um abrigo improvisado. Ele reflete, enquanto organiza o local, que as técnicas que aprendeu no exército estão sendo úteis afinal. Mesmo com o corpo de uma criança, ele conclui o abrigo e, exausto, olha ao redor, pensativo. Será que o resgate realmente virá? Talvez seja melhor eu descer a montanha sozinho antes que as coisas fiquem perigosas. O protagonista suspira, observando todas as pessoas feridas à sua volta e conclui, meio cabisbaixo. Acho que sou mesmo um médico no fim das contas. A cena corta para a noite e vemos o protagonista sentado, refletindo profundamente. Ele confessa para si mesmo que antes seu motivo para se tornar médico era o dinheiro. Para um órfão, era uma medalha de honra, a prova de sucesso após uma vida inteira de obstáculos. Mas no final, acabei no meio de uma guerra civil, por um trabalho voluntário. Ele esfrega a cabeça, lembrando de sua última memória. O momento em que se sacrificou para salvar uma criança e então, sua morte. De repente, ele sente uma presença e se vira, alerta. Será que são lobos? Ele pondera rapidamente e percebe que nesse mundo Murin, lobos poderiam ser uma ameaça real, assim como os bandidos. Desesperado, ele sussurra uma súplica para que a equipe de resgate chegue logo. Quando olha novamente para a bandeira do Cloud Dragon, o nome parece familiar. Ele se lembra de um título, The Supreme Demon King. Mas antes que tenha tempo para processar, ele ouve um barulho crescente de cascos. Alguém está se aproximando. Nosso herói se prepara para o pior, segurando uma espada enquanto espera para ver se são os bandidos ou a equipe de resgate. Com um suspiro de alívio, ele vê as bandeiras do Cloud Dragon se aproximando. Ele cai de joelhos e pensa: estamos salvos, eu e os pacientes estamos salvos. A frota se aproxima, trazendo várias carruagens. O protagonista, admirado, observa: uau, as carruagens são bem únicas. Ao olhar mais de perto, ele percebe em pensamento: parecem até uma ala médica gigante. Hã? Já não li sobre isso antes. De repente, ele se lembra de um livro que leu quando estava vivo e reconhece: A Carruagem Medicinal do Médico Divino Baekrin. Nesse momento, somos levados a uma memória de Jin, que está sentado lendo um livro. Ao lado, um colega médico o interrompe, questionando: Dr. Jin, está lendo Novels Murin de novo? Jin, sem tirar os olhos do livro, retruca: que tal não se meter no meu passatempo favorito? O colega provoca: The Supreme Demon King? Parece chato. Jin responde, levemente irritado: é bom para relaxar. Voltamos ao presente, onde nosso herói luta para acreditar que está mesmo dentro de uma novela que ele já leu. Ele hesita, dizendo a si mesmo que tudo isso deve ser só uma grande coincidência. Um dos membros da frota o avista e aponta: Meu senhor, temos um sobrevivente. Nosso protagonista, ainda de joelhos, assiste enquanto várias carroças se aproximam e um homem a cavalo chega perto. Ele olha para a figura imponente à sua frente e mal pode esconder sua surpresa. A cena abre com uma águia majestosa sobrevoando a floresta, observando o movimento abaixo. No chão, a frota da Cloud Dragon avança pelo cenário devastado. Jin Chong-hee, ainda exausto, se levanta lentamente, encarando uma figura imponente que se aproxima, o Lord Won Yu-hyun. Com uma presença marcante e autoritária, Won Yu-hyun ordena a seus subordinados: verifiquem se há sobreviventes. Ao se aproximar de Jin, ele o encara, surpreso com a calma do garoto diante daquela situação. Abaixando-se para ficar à altura de Jin, ele se apresenta: Eu sou Won Yu-hyun, Lorde da Cloud Dragon.
Qual é o seu nome? Jin responde educadamente. Meu nome é Jin Cheong-hee. Woon Yoo-hyun fica impressionado com a postura e a educação do garoto, especialmente considerando a idade e o caos ao redor. Ele pergunta então, foi você quem montou aquela tenda? Jin confirma, explicando que precisava de um local para tratar os feridos. Intrigado, Woon Yoo-hyun reflete por um momento e decide verificar por si mesmo. Ao entrar na tenda improvisada, Woon Yoo-hyun encontra pacientes em estado crítico. Chocado com o que vê, ele imediatamente grita para sua equipe. Há sobreviventes em estado grave. Chame o médico Baek-rin agora mesmo. Jin congela ao ouvir o nome. Ele reconhece Baek-rin como o médico divino da novel The Supreme Demon King. Em sua vida passada, Baek-rin era uma das figuras mais marcantes da história. Conhecido por sua habilidade médica extraordinária e sua aparência única, com cabelos brancos que lembravam as escamas de um dragão. Pouco depois, Baek-rin entra na tenda. Com um olhar analítico, ele examina rapidamente o paciente tratado por Jin. Seus olhos curiosos se detêm nos pontos improvisados, claramente feitos com recursos limitados. Sem perder tempo, Baek-rin aplica uma pomada especial no ferimento e canaliza uma energia misteriosa para estabilizar o estado do paciente. Enquanto isso, Woon Yoo-hyun se aproxima e pergunta sobre o estado dos feridos, mencionando líderes importantes da Cloud Dragon, como Woon e Gongsun. Antes de responder, Baek-rin pergunta, quem foi o responsável pelos primeiros socorros? Todos os olhares se voltam para Jin, que, surpreso, admite, fui eu. Baek-rin analisa o garoto com atenção e, após um momento de silêncio, o elogia. Seu trabalho é impressionante. Graças aos seus esforços, essas pessoas têm uma chance de sobreviver. Os membros da Cloud Dragon começam a cochichar, questionando como uma criança conseguiu realizar tal feito. Alguns duvidam, enquanto outros olham para Jin com admiração. Jin, humilde, responde, eu só queria salvar as pessoas. Baek-rin sorri levemente e comenta, esse tipo de pensamento é raro em Ganho. A cena corta para um tempo depois. Woon Yoo-hyun se despede de Jin, afirmando, deixarei metade de meus soldados aqui para ajudá-lo a cuidar dos feridos. A Cloud Dragon deve um favor a você, e pagaremos essa dívida no futuro. Exausto, Jin cai de joelhos assim que a frota parte, aliviado por tudo ter dado certo. Ele reflete sobre como agora está conectado a um dos clãs mais poderosos do mundo Murin. Já no final da tarde, a cena corta para o interior de uma carruagem, onde Baek-rin, visivelmente debilitado, está deitado enquanto conversa com seu discípulo Yoo-ho. Yoo-ho, preocupado, questiona por que Baek-rin se deu ao trabalho de percorrer todo aquele caminho. Baek-rin, com um olhar cansado, responde, eu devia isso ao Lord Woon. Agora essa dívida está paga. Yoo-ho pergunta, hesitante, está falando do líder Woon? Baek-rin confirma e explica que, apesar de lamentar as mortes dos outros, é impossível comparar com a perda de um membro da família. O discípulo comenta que agora a dívida com a Cloud Dragon está resolvida, mas também menciona que Baek-rin está forçando seus limites. Controlar os 9 pulsos nublados absolutos não é algo fácil, ele acrescenta. Baek-rin responde com um tom sério. Eu sei, não tenho muito tempo sobrando. Se eu conseguir viver até os 40, já será um milagre. Yoo-ho, em pânico, implora para que Baek-rin não diga isso, mas o médico o tranquiliza. Yoo-ho, eu quero um novo discípulo. Yoo-ho demonstra preocupação, sabendo que o treinamento de um novo discípulo pode encurtar ainda mais a vida de Baek-rin. Mas o mestre, decidido, explica que vale a pena. Depois de ver aquela criança, Jin Cheong-hee, eu sei que preciso guiá-lo. Yoo-ho hesita, mas acaba concordando silenciosamente, ciente de que não pode mudar a mente de seu mestre. O capítulo começa com nosso protagonista, Jin, inconsciente, sentindo um cheiro familiar de ervas. Ele pensa consigo mesmo que, quando era criança, costumava sentir esse aroma no mercado local. Aos poucos, começa a abrir os olhos, mas é imediatamente invadido por uma dor intensa. Ele geme e se contorce, tentando entender o que está acontecendo ao seu redor. De repente, alguém entra no local e pede para que ele continue deitado. Jin,
ainda perdido, olha para a pessoa, sem saber onde está. Essa pessoa é Baekhyun, o médico divino, acompanhado por Yuho e alguns membros da Cloud Dragon. Jin observa ao redor e pensa que todos parecem observá-lo demais. Ele se lembra das crianças que havia tratado anteriormente e fica preocupado com o estado de saúde delas. Ele também se pergunta onde estão as outras duas crianças que ele tentou salvar. Jin começa a perguntar a Baekhyun, mas o médico o interrompe antes que consiga terminar. Você está em uma das bases da Cloud Dragon, diz Baekhyun. Você dormiu o caminho todo até aqui. Jin, perdido em seus pensamentos, observa Baekhyun de perto e se impressiona com o quão celebridade ele parece ser. Baekhyun então explica que, como Jin estava desacordado, a decisão foi mantê-lo descansando sem incomodá-lo. Jin, ainda refletindo, pensa sobre a educação de Baekhyun, como ele usa honoríficos mesmo ao falar com uma criança, demonstrando o quanto ele é educado. Baekhyun então elogia Jin, dizendo: se não fosse o seu rápido raciocínio e seus primeiros socorros, todos aqueles pacientes teriam morrido. Ele continua, destacando que, mesmo que o tratamento ainda tenha sido concluído, Jin realmente salvou vidas. Essas palavras causam um grande alívio em Jin. Ele respira fundo, sentindo-se mais tranquilo ao saber que suas ações fizeram diferença. Baekhyun segue dizendo que os pacientes não terão grandes efeitos colaterais graças ao tratamento, e que tanto a Cloud Dragon quanto a tribo nobre estão em dívida com ele. Jin, curioso, pergunta: tribo nobre? Baekhyun responde: sim, lembra de uma mulher com uma espada amarrada na cintura entre as pessoas que você ajudou? Jin, já recordando, confirma: sim. Baekhyun explica que ela é filha de um dos chefes da tribo nobre e que estava trabalhando para a Cloud Dragon. Se Jin não tivesse feito o que fez, ela não teria se salvo. Jin, por dentro, lembra que a tribo nobre é um clã que aparece mais à frente na novel The Supreme Demon King. Mas sua mente continua a girar. Ele apenas queria salvar as pessoas, não se envolvimento com grandes clãs ou dívidas. Jin tenta se levantar, ainda tentando verbalizar o que estava pensando, mas uma dor aguda o impede. Antes que ele caia, Yuho o segura, dizendo: você ainda deve ter cuidado. Jin, ao ouvir isso, pensa que Yuho, o general próximo de Baekhyun, é uma figura importante. Ele se lembra que personagens com olhos puxados não são tão comuns, o que o faz refletir sobre ele mais um pouco. Agora mais confortável, Jin continua: eu só fiz o máximo que pude com minhas habilidades e conhecimentos limitados. É um alívio saber que pude ser útil. As pessoas ao redor começam a comentar sobre a profundidade das palavras de Jin, especialmente considerando que ele é apenas uma criança. Ele conseguiu crédito e gratidão da tribo nobre e não se gabou do feito, pensam em silêncio. Então, entregam a Jin uma caixa vermelha, dizendo que é um remédio enviado pela tribo nobre como forma de agradecimento. Quando Jin abre a caixa, encontra uma pílula e, imediatamente, todos ao redor começam a comentar em voz baixa sobre a pílula de pinheiro de 1000 anos. A pílula, feita a partir de um pinheiro com raízes de 100 anos, que cresceu em um local especial, é uma raridade. As seivas da raiz desse pinheiro são usadas para criar a pílula, e dizem que ela contém a força de um pinheiro de 300 anos. Jin pensa que a pílula deve ser realmente incrível para causar tanta comoção, e se pergunta o que ela realmente faz. Baekhyun observa, e em seus pensamentos reflete: todos estão surpresos que a tribo nobre enviou isso. Se não fosse por essa criança, a próxima líder da tribo nobre, a Sword Dragon Gongsun Young, teria morrido. Baekhyun se agacha em frente a Jin, com a pílula nas mãos, pensando em como um presente dessa magnitude é considerado pequeno, dada a posição nobre de Gongsun Young. No entanto, ele percebe que os outros não entendem o peso da situação. Jin, com um semblante de desânimo, olha para a pílula e pensa que aquilo parece mais uma dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Se ao menos soubesse o nome do remédio, poderia tentar deduzir o que era. Mas sem saber, decide confiar. Baekhyun então lhe diz que a pílula é boa para ferimentos internos
e pode ajudar a aliviar a dor de cabeça. Seu corpo está dolorido por tanto esforço, e quanto antes tomar, melhor. Jin pensa que se é bom para ferimentos internos, deve ser algo como um elixir. Decidido, ele pega a pílula e a consome. Poucos segundos depois, ele sente uma sensação refrescante tomando conta de seu pescoço, embora sua cabeça ainda gire um pouco. Yuho se aproxima e lhe entrega um outro remédio, dizendo que isso o ajudará a dormir. Baekhyun pede para que todos saiam, para que Jin possa descansar. Imediatamente, todos se retiram, alguns comentando que Jin superou suas expectativas, enquanto outros, um pouco envergonhados, sentem que ele os fez lembrar de seus filhos em casa. Após Jin adormecer, Yuho pergunta a Baekhyun: "Você está pensando em torná-lo seu discípulo?" Baekhyun, sem hesitar, responde: "Sim." Yuho, preocupado, diz: "Ninguém recusaria ser discípulo do grande Baekhyun, mas ainda assim me preocupo." Baekhyun, pensativo, responde: "Eu também me preocupo, mas no meu caso, o que me preocupa é ele me recusar como mentor." Yuho, confuso, observa Baekhyun enquanto ele se aproxima de Jin. Baekhyun, com uma expressão determinada, pensa que talvez, se ele se esforçar um pouco mais, consiga convencer Jin a aceitá-lo. Ele pega uma agulha e vai em direção ao garoto adormecido. Yuho pergunta, surpreso: "Você vai fazer algo tão precioso por ele?" Baekhyun, com um sorriso enigmático, responde sim. Baekhyun, com a agulha envolta em uma energia dourada e vermelha, toca a testa de Jin. A agulha brilha intensamente e a energia mística se espalha pelo corpo de Jin. Baekhyun observa com um sorriso satisfeito, enquanto Yuho ao fundo comenta que não sabe se deve sentir inveja ou pena de Jin. Se Baekhyun o escolheu, sua vida certamente não será fácil. A cena corta para o sonho de Jin, onde ele se vê como uma borboleta. No entanto, essa borboleta está presa por agulhas, uma metáfora de sua situação, e ele grita, pedindo para ser salvo. De repente, Jin acorda, olhando para o teto novamente, agora com os cabelos soltos. Ele sente um cheiro terrível no ar e se pergunta de onde vem aquele fedor, que parece algo apodrecendo. Ele se assusta ao perceber que está nu e grita: "O que está acontecendo?"